Amém. Graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre. Este é o dia que o Senhor fez e a gente deve se alegrar nele e regozijar-se nele. Que bom estarmos juntos, unidos e reunidos como povo de Deus, na casa dele, na presença dele, para juntos celebrarmos o seu santo nome. Esperamos de coração que ele fale ao seu coração nessa hora e que ele receba o seu louvor e a sua adoração. Mas sabe, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados, ou esse pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que todo pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar em confissão nessa hora. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel apesar de nós. Agora, Senhor, a cada filho teu e filha tua que nessa hora, com sincero arrependimento e contrição, diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, se colocam e te pedem, te suplicam graça, misericórdia e favor. Que o Senhor dos altos céus derrame graça sobre as nossas vidas, nos perdoe os pecados, nos limpe, nos lave, nos tornando mais alvos como a neve, como diz a tua palavra, pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados todos, cometidos em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Não por nosso merecimento, mas porque clamamos e pedimos em favor e pelo nome único de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, podemos com alegria louvar ao nome do Senhor. Vamos louvar esse amor que se entregou por mim e por você, porque Ele não tem limite. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas nós
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Ele é grande, Ele é maravilhoso, é o nosso Deus. Queridos, bom dia. Espero que todos já tenham iniciado o domingo debaixo da bênção de Deus, protegidos pelas mãos do Senhor. Hoje eu quero refletir com vocês de maneira muito simples e objetiva sobre uma passagem bíblica que contém uma das maiores expressões da graça de Deus. A impressão que tenho na minha vida ministerial é que, à medida que os anos vão passando, eu tenho a sensação de que o povo de Deus vai entendendo menos da graça e se agarrando mais a outros princípios e postulados que se distanciam da graça de Deus. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o tanque de Betesda. A cidade de Jerusalém, como de resto a maior parte de Israel, sofria e sofre com o problema de água, abastecimento d'água. Imagine naqueles dias que o Senhor Jesus andou na terra, em que uma cidade como Jerusalém, a mais alta do país, por isso a expressão subamos a Jerusalém tornou-se uma prática comum de todo judeu. Eles não dizem regularmente vamos a Jerusalém, mas subamos a Jerusalém. Fazia com que, se por um lado a vista lá do alto fosse e é linda, por outro a dificuldade de abastecer a cidade com água era muito grande. E naquela época eles construíam aquedutos ou tanques para reter água, ter água para a população. Tem o tanque de Siloé, que também está na Bíblia, e esse sobre o qual eu quero refletir com vocês hoje, o tanque de Betesda. Este texto está no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 14. A palavra Betesda, significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E por que tinha esse nome? Porque para ali corriam os que tinham defeitos físicos, aleijados, mutilados, gente que não podia frequentar determinados lugares, nem viver a vida normal da sociedade. De certa forma era deixada de lado, marginalizada,
Pior do que esse, só os leprosos, que não podiam sequer morar dentro dos muros da cidade. Ainda tinham que andar com o cabelo todo desgrenhado, com sinetas, sinos para fazer barulho, uma espécie de guizo que anunciava a chegada deles, e quem tocasse num leproso era condenado pela lei. A falta d'água, portanto, era uma das coisas difíceis, e os tanques foram criados por isso. Quem já foi a Jerusalém, ou comigo, ou com qualquer outro irmão, líder, pastor, já deve ter visitado Betesda. Quem não foi e quiser ir em maio, do próximo ano, nós iremos mais uma vez. Aquele tanque é enorme, e ali estavam pessoas com todos os possíveis defeitos físicos que nós podemos imaginar. Eles não podiam cultuar no templo, eles eram deixados fora do templo. Eles não tinham acesso às sinagogas, também eram deixados fora. Eles não tinham acesso a qualquer lugar fechado de culto, ou, usando a palavra, entre aspas, oficializado. Eles se viam rejeitados, marginalizados, pela condição de enfermos, de defeituosos físicos, de gente que não podia sequer sair do lugar, tinha que ser carregado. E Betesda era esse lugar. Recentemente, um jovem pastor da nossa igreja, conversando comigo, ele disse: bispo, o duro é que se fala muito na graça, mas se vive muito mais na lei. A antiga aliança, queridos, ela foi cumprida, consumada, está consumado, está pago, está quitado. Ela não tem mais poder de juízo sobre mim. Para aqueles que creem, dizia o Dr. Billy Graham, a tempestade do juízo aconteceu na cruz do Calvário. Esse é o escândalo do Evangelho. A lei para mim serve, como dizia há muitos anos o pastor Enéas Tonini, como um espelho. É nela que eu me corrijo quando alguém vai sair de casa para trabalhar, para estudar, enfim, para qualquer coisa. Infalivelmente vai ao espelho para ver, no caso dos homens, como a barba está, o cabelo, as mulheres olham a maquiagem. É o espelho que revela. A lei é o espelho onde eu me vejo e ali vou corrigindo os defeitos, limpando as sujeiras, mas não mais com o poder de juízo, porque está pago, está consumado, está quitado. Quando isso foi anunciado, a graça de Deus, quando Paulo invadiu o mundo daquela época, mostrando a graça de Deus, o Novo Testamento, a nova aliança, diz a Bíblia que para os judeus foi escândalo, um escândalo. Pense aí num escândalo, uma coisa que chocaria você. A graça de Deus foi. E para os gentios, que era o restante do mundo, foi loucura. Eles diziam, enlouqueceram. É por isso que o cristianismo, a fé cristã, é a única no planeta Terra que não exige pagamentos, sacrifícios, ofertas, caminhadas. É grátis. Se creres, verás. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é terá. Este verbo na língua grega está num tempo chamado auristo, que significa tem, continua tendo, continua tendo, continua tendo, continua tendo. É como uma dízima periódica, a loucura da graça, que só quem experimenta pode conhecer. E ali para Betesda, essas pessoas corriam, porque eram marginalizadas e rejeitadas. Eu vou citar alguns exemplos, nem todos que eu vou citar correram para Betesda, mas em comum havia o fato de que não podiam entrar em lugares religiosos ou sagrados. O homem da mão mirrada na sinagoga, possivelmente a de Cafarnaum. Diz a Bíblia, e partindo dali chegou à sinagoga deles, fala de Jesus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E o que é que aquele homem, na minha mente sempre veio a ideia de que era um jovem, não sei porquê, quando ele entra na sinagoga para cultuar, com fome,
com desejo de cultuar, ele entra, mas ele esconde a mão. Não por causa do julgamento de Deus, mas por causa do julgamento dos membros da sinagoga. Não era o julgamento dos de fora, não era o julgamento dos que não conheciam, era o julgamento dos que ali estavam, e ele passava todo aquele momento na sinagoga, aprendendo, ouvindo, adorando, cultuando, com a mão defeituosa, escondida. E um dia, quem está ali? Jesus de Nazaré. E Jesus está falando, e este jovem, penso eu, estava ali com a mãozinha, como sempre, oculta, escondeu o defeito, escondeu aquilo que para eles era um pecado, está escondido, não tem problema, ninguém vê. Quando de repente Jesus olha, tanta gente para Jesus ver, Jesus olha para ele, bota os olhos nele. Eu tenho a impressão que ele deve ter baixado a cabeça, quando levanta de novo aquele olhar para ele, tanta gente, e o Senhor Jesus então diz assim: põe-te em pé, levanta-te. É o primeiro susto. Ficar em pé já passa a ser observado por todos, já é foco de todos os olhares de uma religiosidade que julgava, que definia. Então Jesus dá a segunda ordem e diz: vem para frente, venha para a frente. Entre aspas, para o moço piorou. Se ele em pé já era observado, agora vai para frente, está na frente de todo mundo, diante de todas as pessoas que ali estão. Mas quem sabe ele para por aqui, ninguém viu minha mão, continua escondida, meu defeito continua escondido, e o Senhor Jesus olha para o rapaz e diz: estende a tua mão. Eu tenho certeza que foi a hora mais difícil e decisiva da vida daquele jovem. Não teria problema ficar em pé, para ele isso agora era simples, ir à frente, mas estender a mão seria expor, desnudar-se, fazer o striptease daquilo que ele escondia, o defeito, o erro, a falha. E ele, tomado por uma fé que só Deus explica, na frente de todos, ele olha para aquela vergonha, aquele defeito físico que o humilhava, mas ele tem confiança, olhando para o Nazareno, estende a mão, e quando olha para a mão está limpa, completamente limpa, curada, consertada, porque Jesus estava ali e derramando a graça salvadora do Evangelho. Mas ele nunca teria entrado num templo ou numa sinagoga, jamais, se não tivesse tido aquele encontro com a graça de Deus. Agora, também há outras pessoas assim, por exemplo, o coxo, o manco, o aleijado, à porta do templo em Jerusalém. Está em Atos 3, de 1 a 8. Ali está aquele homem pedindo esmolas. Essa é a rotina: sai de casa, vai para a porta do templo. O sonho dele era entrar no templo, daqui a pouco isso vai ficar claro. A alegria dele era poder frequentar, mais outra vez, pessoas com defeitos físicos, aleijados, deformados, não podiam entrar no templo para louvar a Deus, para cultuar a Deus. E ele então sentava-se à porta do templo, diz a Bíblia em Atos, e esmolava, pedia esmola um, pedia esmola outro, pedia esmola àqueles que entravam, suplicava. E um dia Pedro está para entrar, e quando Pedro vai passando, ele estende a mão e pede uma esmola para comer. Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E diz a Bíblia que ele não só levantou, os arteiros estalaram, pôs-se de pé, e diz a Bíblia que ele entrou no templo, um lugar solene de reverência, ele entra saltando, pulando, aos saltos,
pela alegria que tomou conta da sua vida. Evangelho é boa nova para aqueles que são rejeitados, desprezados por defeitos físicos, morais, emocionais, espirituais, pouco importa. Agora a pergunta que eu faço é simples. A pergunta que eu faço é uma pergunta clara: que igreja nós queremos ser? Uma igreja onde é necessário se esconder defeitos, onde é necessário ocultar erros, porque é repleta de juízes, de sacerdotes legalistas, ou queremos ser um tanque de Betesda? O tanque de Betesda, casa da misericórdia, é para onde eles corriam, lugar que acolhia os rejeitados, portadores de defeitos físicos, morais, eram rejeitados pela lei e pelo templo. E essa é a pergunta que eu faço: queremos ser sinagoga de Cafarnaum ou queremos ser igreja do Senhor Jesus Cristo? Jesus, queridos, olha aqui, sempre, eu disse sempre foi ao encontro dos doentes físicos e morais, desventurados e rejeitados. É por isso que ele é, até hoje, criticado por quem nele não crê, porque a Bíblia diz que ele comia e bebia com pecadores, andava com prostitutas para levá-los ao reino de Deus, mas ia junto, chegava junto, não repelia, não expulsava, não julgava, tendo o poder de Deus, sendo Deus para julgar. Mas ele andou pela região de Gadara, uma das regiões mais mal vistas da Galileia, e ele chama um possesso, cura e leva com ele. O moço quer ir com ele, mas ele diz: fica e prega aos teus, ensina a eles o que Deus fez por ti. Faz isso com Maria de Magdala, prostituta, e diz: vem comigo, e ela vai. A Bíblia não diz que ela converteu-se na hora, mas na caminhada, possivelmente mudou a vida, e mudou, tanto que tornou-se a primeira missionária da ressurreição de Cristo. Vai e diz aos meus discípulos e a Pedro, porque Pedro já não estava com os 11, que eu estou vivo e vou ter com eles. Esse é o evangelho da graça, que é loucura para os que se perdem, mas é sabedoria de Deus para aqueles que o conhecem. Vivemos assim, somos seguidores de quem? A pergunta final para mim e para você é esta: somos Betesda ou não? Somos casa de misericórdia ou tribunal de julgamentos, de juízos? O Senhor Jesus nunca expôs a falha, o defeito de ninguém publicamente. Ele vê uma mulher que está para ser apedrejada, não era pelo governo, era pela religião. Ele sabe tudo, conhece a vida dela mais do que ela. E quando os algozes se retiram diante das colocações que ele fez, ele não é aquele tipo que chega junto dela e diz: olha, você teve a chance, agora tome jeito, senão acabou. É essa, é a última. Ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E se não peques mais, eu conheci um teólogo que analisava de uma forma extraordinária. Jesus não tinha ilusão, não era menino para achar que nunca mais ela ia pecar. O que o Senhor queria e disse foi: mude esse estilo de vida. Não coma do pecado, não se alimente do pecado. Não faça do pecado a sua fonte de renda. Vá em frente, não peque mais. Ele encontra uma samaritana jovem, absolutamente tomada pela prostituição. Tanto que a Bíblia diz que quando ela é transformada, ela procura os homens da cidade, que era o público dela, para dizer o que Jesus fez por ela. E ela conta, ela relata: o mundo muda, a vida muda, a visão muda, foi transformada. E ela diz: nunca um homem me falou como esse homem.
o Senhor não olhou para ela e disse: eu sei seu pecado. Nunca. Eu sei o que você anda fazendo. Nunca. Vou lhe dar uma chance. Aproveite. Não. Quem beber dessa água, querida, que você anda bebendo, tornará a ter sede. É por isso que eu já conheci jovens, por exemplo, dominados pela droga, que depois de nascidos de novo diziam que muitas vezes na vida olhavam para o espelho e diziam: é a última vez, dessa vez é a vez final, daqui eu paro, e não paravam. Conheci outras perdidas na prostituição, que juravam até porque tinham um certo conhecimento bíblico e diziam: é a última vez, só vou essa, nunca mais vou. E iam. Era uma dízima periódica de desgraça. Essa água, seja ela qual for, permite a volta da sede. Biblicamente, nos dias da palavra de Deus, o dinheiro era uma divindade chamada Mamon. Você já viu alguém satisfeito? Chegar e dizer: bom, já ganhei o suficiente, aqui eu paro, não quero mais nada, vamos ajudar os outros. Não existe. Porque quem beber dessa água que o mundo oferece, quem beber dessa água que o sistema oferece, tornará a ter sede. Eu tive um irmão e amigo querido em Porto Alegre, que era membro de uma igreja, não vou citar a denominação, mas uma igreja tradicionalíssima, maravilhosa. E se aquele vício que ele tinha fosse descoberto, e era um vício tido como dos menores, era cigarro, charuto, e ele fazia aquilo escondido, era uma agonia. Um dia ele não aguentou, correu para o quarto dele, ajoelhou-se junto à cama, não tinha ninguém em casa, ele sozinho, e ele orou e não sentia nada, e teve uma hora que ele me contou que deu um murro na cama, um murro, pá! E disse a Deus: agora vai ser para valer. Já que eu não estou sendo curado nem liberto, agora eu vou fazer a hora que eu quiser. Olhou para mim, parece que eu vejo, com as lágrimas descendo, e disse: foi a última vez. A partir daquele dia, nunca mais eu botei um cigarro na boca. É assim, queridos. Deus não está interessado em fazer cadastro. Deus está interessado em libertar, em remir e em salvar. Como bispo e pastor, eu quero concluir dizendo: vamos andar mais com quem Jesus andava. Eu tenho dito que a igreja é instituição, igreja em geral, né? Nós queremos andar muito com quem ele não andava e não queremos andar com quem ele andava. Vamos andar também com quem eles andavam. Afinal, somos seguidores de quem? Da lei ou da graça? Ou está pago ou não está? Ou está quitado ou não está? A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. A minha oração, e Deus sabe, e eu não brinco com isso, é que Deus transforme a nossa querida Catedral da Reconciliação, que é onde eu tenho a minha responsabilidade, a Diocese da Zona Sul e Estado de Alagoas. Que sejamos Betesda, casa de misericórdia, para que os desvalidos, que não têm mais nenhuma esperança, porque para onde vão é juízo, julgamento, sentença, condenação, possam olhar para nós e possam dizer: ali é Betesda, é casa de misericórdia, é para lá que eu vou. Já temos vários assim. Há poucos meses Nossa Senhora chegou com um rapaz que vivia uma prática terrível na vida, e eu não a conhecia, ela apresentou-se, ela disse: o senhor realmente não me conhece, né? Eu não sou dessa igreja, eu sou membro de tal igreja, e disse a igreja de onde vinha. Mas lá, pastor, ele jamais seria compreendido e atendido. E eu vim para que ele fique com vocês. Eu digo: deixa ele aí, vai andar conosco, vai caminhar conosco. Que você, que eu, que nós sejamos, para esta cidade, para a vizinhança, para os vizinhos de prédio, para os vizinhos de bairro, de trabalho, nós sejamos Betesda, casa da misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.
é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro e és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10, o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações, e os seus barris ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tempo de ofertório é tempo de entrega de vida, primeiramente. Se a nossa vida, o nosso coração não está no altar do Senhor, qualquer outra forma de entrega não é tão preciosa assim. Não é break em culto e nós subsistimos único e exclusivamente com a entrega voluntária de dízimos e ofertas. Antes de ser uma questão financeira, é uma questão de cumprimento e obediência à palavra de Deus. Se você que nos assiste nessa hora é um convidado, é um visitante, de forma alguma se sinta obrigado ou constrangido a participar desse momento. É muito particular dos membros e congregados, aqueles que já caminham conosco enquanto ministério da Igreja Episcopal, Catedral da Reconciliação. As nossas contas estão disponibilizadas e você, na comodidade do seu lar, da sua casa, poderá fazer a sua transferência, o seu depósito, e não precisa enviar qualquer comprovante para quem quer que seja. É algo entre você e Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, o sustento dele para você e o quanto ele tem sido bom e fiel na sua vida, e em gratidão você devolve a ele uma pequena parte do seu sustento. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém.
Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração na manhã de hoje. Logo mais às 17 horas teremos o nosso culto, além de online, presencial. E se você tem a disponibilidade em vir, faça a sua inscrição. Os links estão aí também disponibilizados nas páginas e na parte dos sites da nossa Catedral da Reconciliação, nos grupos do WhatsApp. Você poderá estar conosco com a sua inscrição prévia. E se não puder vir presencialmente por qualquer razão, nos acompanhe ainda de forma online, pela internet, pelo YouTube, o canal da igreja, e você também participará em culto, junto conosco na tarde de hoje. Trazemos um abraço do nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes, que continua se cuidando e guardado as medidas necessárias, não é, diante desse momento que a gente está passando, mas muito saudoso e desejoso de estar sempre em nosso meio. Um abraço dele para toda a sua igreja nessa hora também. Amém. Oremos por ele, por Carmen, pelos filhos todos, que Deus os abençoe nessa hora. Amém. Os nossos ministérios continuam desenvolvendo as atividades, alguns retornaram aos encontros presenciais. Se você já faz parte dos ministérios, então se intere no seu próprio ministério. E os nossos cultos presenciais, além do domingo às 17, na quarta-feira às 20 horas também, por inscrição prévia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer essa oração final e receber a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, nos abençoa nessa hora, nos alimenta em Tua palavra e nos dá um início de semana por Ti abençoado e guardado. Nos protege de todo mal e perdoa os nossos pecados mais uma vez. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e incomparáveis consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos nos despedir com o Ide. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz, vão em paz, que Deus a todos nos abençoe. Um bom início de semana a todos. Amém.